louvado. Quero agradecer a Deus por esse dia de vida, por tudo quanto Ele me tem concedido. E nesta manhã, irmãos, não sou eu nenhum expert, porém vou tentar passar aquilo que eu aprendi. Tem algum texto aqui também que pode me ajudar. Porque alguém tem perguntado, irmãos, e alguém já tem questionado a respeito. É uma coisa simples, muitos sabem, mas muitos não sabem. A respeito das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Alguns dizem que ela contém a palavra de Deus. Bom, isso é um conceito que não é um conceito, para mim, pessoalmente, um conceito claro, porque uma coisa que contém, ela pode ser julgado nela aquilo que não é, me transformando então num juiz. Como eu posso dizer, se eu chegar numa loja de automóveis e dizer assim para o vendedor: eu quero um objeto que contém rodas de borracha, que contém um volante, que contém um câmbio, que contém um motor, para-brisa, cinto de segurança, seria algo um tanto fora da mentalidade humana, sairia fora. Psicologicamente, aquela pessoa estaria totalmente perdida, porque quem é que não sabe que ele estava querendo um carro? Então, eu dizer para que o público possa entender que a Bíblia, ou as Sagradas Escrituras, contém a palavra de Deus, me dá um direito de eu dizer assim: eu quero um livro onde está escrito de Daniel, de Josué, de etc, de Jesus Cristo, esteja completo o assunto. A pessoa logo vai entender: bom, ele deve estar querendo uma Bíblia, ou senão algum livro paralelo que fale sobre isso. Fica ali uma incógnita, irmão. Então nós temos que ter cuidado quando nós não compreendemos as coisas. Alguns, por não entenderem, dizem: mas há alguns erros de gramática, ou alguns assuntos que às vezes não coincidem com outros assuntos. Irmãos, nós estamos com um livro que, vamos dizer assim, tem mais de 5.000 anos. Podemos dizer isso. Por que isso? Porque o Torá também faz parte da Bíblia. Diz aqui: o Torá é um termo transliterado do hebraico que significa lei, certo? A lei de Moisés. E o título do mesmo rolo empregado pelos judeus é a designação. Torá é também empregada por outros quando se deseja salientar a importância do conceito judaico, do conteúdo legal dos ditos 5 livros. 5 livros. E para nós, irmãos, a erudição conservadora unanimemente atribui a Moisés a autoria do Pentateuco ou Torá, as mesmas erudições, porém lhe nega a de Josué, o 6º livro da Bíblia. Por isso protesta contra o trabalho dos críticos radicais que apresentariam ao mesmo grupo o livro de Josué para a continuação da história da conquista e ocupação da Palestina, dando ao grupo de 6 volumes o nome de Hexateuco. O criticismo radical ensinaria que esses livros não são, em hipótese alguma, da pena de Moisés, mas composto de anotações coligadas a vários escritores, alegando para confirmar essa opinião a diversidade de vocabulário e estilos literários observados nos citados livros. Então vocês vejam que até entre eles havia algumas divergências a respeito do próprio Torá. Torá, nós cristãos chamamos de Pentateuco, título
comumente usado pelos cristãos, que são para designar o grupo dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, irmãos, o vocábulo é de origem grega, significa manuscrito de 5 volumes. Pentateuco é um manuscrito de 5 volumes. Portanto, se aplica aptamente ao manuscrito de 5 volumes da autoria mosaica. Este rolo inclui Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. É o Pentateuco. E depois, então, nós temos a segunda aliança, que é o Novo Testamento. Logicamente que esses livros, irmãos, eles não foram copiados na mesma época ou recopiados. É justo que haja alguma diferença em linguística, porque isso é normal. Por exemplo, eu estou aqui em Portugal e existem palavras aqui em Portugal que eu não posso falar no Brasil, mesmo sendo a língua portuguesa. Por isso que já há uma cultura do dicionário de língua brasileira. Por quê? Porque a língua portuguesa foi a língua introduzida no Brasil na época do descobrimento. E ela continua, nós chamamos a nossa língua de língua portuguesa, mas existem palavras que nós não podemos falar, porque palavras que aqui, se nós falarmos as palavras que nós às vezes falamos no Brasil aqui, elas são totalmente diferentes, certo, irmãos? Significam às vezes outras coisas, até nomes que não são lícitos. Então nós devemos entender o contexto de palavra, não no contexto literal, mas no contexto da espiritualidade daquilo que está na palavra. Qual é o livro, irmãos, que pode, vamos dizer assim, prever o que está acontecendo hoje no mundo? Alguns dizem assim: Jesus é a palavra feita carne. Então ele foi feito carne, porque ele estava com o Pai, mas era a palavra. E numa outra parte ele disse assim: aquele que disser alguma palavra contra o Espírito Santo não terá perdão nem neste século, nem no futuro. Que palavra ele falava? Dele mesmo? Ele falava da palavra que ele havia deixado registrada em papiros, em documentos, para que nós pudéssemos ter um documento, irmãos, para provar a nossa identidade espiritual. Assim como um homem sem documento, ele não consegue provar quem ele é. Se você chegar ser parado por uma blitz, ou até mesmo por uma ronda policial, principalmente no Brasil, que tem muito, e a autoridade policial te pede um documento e você não tem, você pode dizer que você é o João, que é o Pedro, que é o Tiago, simbolicamente falando. Estou aqui, não estou citando o nome de ninguém conhecido, assim, estou falando nomes normais que existem no mundo, ou que eu sou fulano, ou que eu sou Bertrano. A autoridade não vai acreditar em você, ela vai fazer uma pesquisa nos seus equipamentos, vai procurar entrar em contato com a polícia, e dando as suas características, ou até tirando a sua digital, vai se ver que realmente quem é você. Então eu posso dizer que nas Sagradas Escrituras a digital de Deus na nossa vida, como se nós não podemos negar porque fazemos o que está escrito. Mas lá no capítulo tal diz uma coisa, no capítulo tal diz outra, o nome do Senhor Jesus num lugar diz que teria que ser Yeshua, no outro diz que tem que ser Jesus. Já vi isso, irmão. Já vi isso alguém falar. Irmão, o que importa
não é você ter o nome, é você ser o que o nome significa. O nome do Senhor Jesus significa, para mim, a salvação. Hoje existem muitos Jesus, muitas pessoas que são Jesus. Eu conheço pessoas que têm o nome de Jesus, mas não é o meu Jesus. E se eu falar Yeshua, para mim é o mesmo Jesus, porque o que vale é a intenção da minha consciência plena em comunhão com Deus. Sobre o nome de Deus, eu não me preocupo, porque quando estive em Israel, o que mais eu escutava era Adonai e Hashem. Mas eu não tenho coragem, irmãos, de falar Hashem assim desse jeito. Por quê? Não que eu tenha vergonha, mas pelo respeito. Porque tomar o nome de Deus de qualquer maneira, eu acho que... Eu acho não, tenho certeza que deve ser muito bem, vamos dizer assim, com respeito. Então eu prefiro chamá-lo de Pai Eterno. Pai Eterno. Ele já sabe que eu estou falando com ele. Não importa se outros falem, mas por que Pai Eterno? Quantos pais existem? Muitos, mas o Eterno só tem um. Nem o adversário não é Pai Eterno. Ele vai ser lançado no fogo eterno, vai ficar lá para sempre. Então eu prefiro chamá-lo de Pai Eterno, ou Pai Nosso que estás nos céus, ou até Deus de Israel, porque eu já me identifico. Isso não é uma questão de uma guerra litúrgica. Nós não estamos mais vivendo em tempos de discutir nomes. Alguém diz, mas o nome é importante para a salvação. Para mim, o importante para a salvação é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, de Yeshua HaMashiach na cruz. Este é o maior e importante sacrifício. Agora, quanto a traduções, se traduziu errado aqui ou se traduziu errado aqui, porque Deus não erra, então deveria ser tudo perfeito. Irmãos, Deus às vezes coloca nós nas encruzilhadas da nossa própria fé, para ver se nós tomamos os caminhos que são guiados por Deus. Porque quem tem o Espírito de Deus não se deixa enganar, discerne e dele nada é discernido. Eu sempre acreditei na Bíblia Sagrada como a palavra de Deus. Outros dizem que contém. Eu já não sou de acordo, porém façam aquilo que vocês quiserem fazer. Porque desde quando criança, dei os meus primeiros passos dentro de uma denominação, eu ouvi um hino que dizia, é a Bíblia a palavra. E eu ouvia dizer que aquele hino foi revelado por Deus. Esse hino hoje não existe mais. Quer dizer que aquela revelação não foi Deus. Deus não é um Deus de confusão. Tudo que vem, irmãos, guiado por Deus, sempre traz edificação e nunca confusão. Se formos procurar textos com diferentes vamos dizer assim, pronúncias, nós temos que discernir, porque não foi um homem que escreveu o texto. A Bíblia não é um livro comum, ela é um livro diferente. E ela mesma nos deixa enigmas para que nós possamos realmente exercitar a nossa fé. Ou nós cremos ou nós não cremos. Nós não somos obrigados a crer. Para você que acha que a Bíblia só contém, não questione aquele que acha que a Bíblia é. Isso não vai interferir na minha salvação por eu crer que a Bíblia é a palavra de Deus. O que interferiria na minha salvação ou na tua salvação é você deixar de crer no Cristo que foi crucificado, a palavra viva. Esta palavra, ela tem vida, porque ela é de Deus. Mas ela não é a palavra
vamos dizer assim, que foi crucificada, é a palavra documental, para que desse para nós, irmãos, uma origem documental, um documento, glória ao nome santo do Senhor, um documento que prova que nós somos cristãos. Se eu estivesse lendo um outro livro, eu não vou falar de qual denominação, aqui, e estivesse pregando ele, denominações que pregam o terror e etc., não vou citar nomes, irmãos, nós estaríamos criando o quê? Uma dúvida: esse irmão é cristão ou esse irmão é de tal crença? Não tenho nada contra crença nenhuma. Eu acho que tudo é permissão de Deus para que se cumpra a palavra de Deus. Por isso quero deixar claro que não estou atacando nenhuma crença. Apenas estou dizendo que nós temos que estar de acordo com aquilo que Cristo ensinou. Se você leu alguma coisa na Bíblia Sagrada e você achou que houve uma contradição, ore a Deus. Não fique questionando para outras pessoas que às vezes a mente é mais enfraquecida e não tem tanto conhecimento, e muitas das vezes essas pessoas vão perder a fé por motivo do teu questionamento. Então eu não estou aqui questionando, eu estou aqui aprovando, dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Se todos nós pensássemos assim, irmão, seria diferente o mundo. Quando eu digo que a Bíblia contém a palavra de Deus, me dá uma certa liberdade de eu julgar aquilo que eu estou lendo e de eu dizer que aquilo é de Deus e aquilo não é de Deus. Bom, eu, na minha seguinte opinião, quero deixar claro para vocês que até aquilo que parece que não é Deus, que está escrito aqui, foi permitido por Deus para exemplificar para nós o que é certo e o que é errado, o que é verdadeiro e o que é mentira. Houve atos atrozes aqui, em alguns lugares, matanças, guerras, pelejas e etc. Você acha que Deus queria isso? De forma alguma, mas por que ele deixou escrito? Há lugares até que ele determinou que fosse feito. Então isso não é a palavra de Deus? Não, ele deixou isso porque ele já sabia. Ora, irmãos, alguns me disseram assim, mas teve cidades que ele mandou destruir, cidades inteiras com crianças e com tudo. Irmão, imagine você achar um ninho de cobra e naquele ninho de cobra você achar um monte de filhotinho de cobra. E você já sabe que aquele filhote de cobra também tem veneno e ele vai nascer e vai morder. O que você faria? Você mataria as cobras grandes e deixaria as pequenininhas para que elas crescessem e se tornassem rivais de você e ainda buscassem vingança? Então nós não pregamos violência, mas Deus conhece o futuro. Deus nunca errou, irmãos. Se ele deixou escrito alguma coisa e algum homem, por a sua infelicidade, traduziu de uma forma diferente, mas ele fez de boa vontade, nós que temos o Espírito de Deus devemos julgar tudo com sabedoria. Quantas vezes nós gravamos um vídeo e falamos uma palavra que depois não dá para voltar atrás? Tem irmãos que apagam o vídeo, tem irmãos que deixam, e a gente vê que aquele vídeo ele realmente falhou, mas no contexto da continuação do vídeo, a gente percebe que há um reparo naquela falha para que aquele que ouviu tenha a compreensão, irmãos, de entender que aquele que agiu desta forma não foi proposital, foi uma falha na sua linguística, na sua forma de expressão. Mas enquanto aquele que é malicioso, maldoso, crítico no sentido da maldade, porque existe a crítica construtiva e a destrutiva, irmão. Então, uma pessoa que critica para ajudar, eu não acho ele um inimigo.
eu até gosto, porque ele está me ajudando. Agora, aquele que critica para condenar, esse não é uma pessoa normal, esse é uma pessoa que quer o mal, não é? E a gente percebe logo, às vezes é uma inveja, às vezes é um ciúme, às vezes é até num comentário. Você percebe quando a pessoa, psicologicamente, você percebe quando a pessoa é alienado, quando uma pessoa está com a sua mente lavada, uma lavagem cerebral. Você percebe quando uma pessoa tem alguma coisa contra você. Até na linguagem corporal se percebe isso. A linguagem corporal fala muito. A pessoa no silêncio demonstra que ela não gosta de você. Um sorriso falso, você consegue descobrir quando você estuda a linguagem corporal. Então, e não é pecado estudar a linguagem corporal. Muito pelo contrário, nós ficamos mais inteligentes com referência a isso. Não julgamos, porque não estamos aqui para julgar, mas nos acautelamos. Então, irmãos, este vídeo que eu estou gravando quer dizer que nós devemos deixar todas as nossas diferenças, acreditar em Jesus Cristo para a salvação da nossa alma. Ao invés de combatermos, nos degladiarmos uns aos outros, vamos procurar unir a nossa comunhão espiritual, porque os tempos estão difíceis. Se nós continuarmos, irmãos, puxando a corda, um para cá, outro para lá, o que vai acontecer? Um reino dividido não subsiste, irmãos. Nós temos que ser uma igreja ligada no Evangelho de Jesus Cristo. Não importa se há algumas variantes, se há algumas traduções em grego, se há traduções em hebraico, porque o nome é assim, porque o nome é assado. Irmão, afinal, você vai ser salvo por causa só do nome ou por causa do sacrifício do Filho de Deus? Tem muitos que não conhecem nem o nome do Senhor. Abraão, quando ele ouviu a voz de Deus, ele nem sabia quem estava falando com ele, mas ele creu. Saulo, quando caiu daquela cavalgadura que estava indo para matar os cristãos, ele nem sabia quem estava falando com ele. Ele perguntou ainda: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Aí o Senhor falou para ele: eu sou Jesus, a quem me persegue, ou eu sou Yeshua, a quem me persegue. Não importa. Importa que ele estava perseguindo aqueles que serviam àquele que foi crucificado e que morreu no terceiro dia. Então, irmãos, o nome é muito importante, não desqualificando a importância do nome do Senhor Jesus. Mas nós não devemos degladiarmos-nos por causa disso. Opiniões são muitas. Você fique com as suas e eu ficarei com as minhas. Mas que a nossa fé seja ligada no mesmo Deus, no mesmo Messias, para que um dia nós possamos herdar a vida eterna. Esses são os conselhos que Deus me dá hoje pelo Espírito Santo. Se você crer, você não é obrigado a crer, mas se for da sua vontade se subscrever nesse canal, ficarei muito grato. Se não, eu não estou aqui para ganhar nada. O nome do meu canal é Canal de Evangelismo Raul Simões. Eu sempre faço algum vídeo, é um canal pequeno, simples. Não sou nenhum teólogo, não sou nenhum expert, dentro da minha humildade. Peço que você compreenda. E o mais importante de tudo para salvar-nos é nós nos amarmos. E quero dizer para você, caríssimo ouvinte, caríssimo irmão e irmã, embora eu não lhe conheça, eu já te amo. E pode ter certeza que eu vou orar por todos aqueles que ouvirem este vídeo. E vou pedir a Deus que Deus vos guarde. E se algum de vocês quiserem oração também, pode deixar no comentário embaixo. Esses dias uma irmã me pediu oração, de madrugada estava orando por ela. Certo? Porque nós não estamos aqui para trazer nenhuma contenda, mas estamos aqui para apregoar o amor de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias, do Pai eterno,
do Deus de Israel, do Deus de todo o universo, para toda a honra e toda a glória, que somente a Ele seja dada, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.